Bom dia, VLTE, beleza? Bora começar aqui mais um programa, mais um dia, nesse sabadão aí, dia 20, lotado, abarrotado de jogos. E se você não sabe, eu sou o Thor, esse é o canal sobre trader esportivo e o Bom Dia VLTE é um programa diário ou quase que diário dos meus palpites, das minhas análises e das minhas projeções que eu faço para possíveis jogos que eu venha operar, beleza? Não são entradas a punter e nem pré-live, são entradas que, de acordo com os meus métodos, se os jogos entregarem aquilo que os meus métodos pedem, eu faço a minha entrada, beleza? Separei aqui alguns jogos para a gente operar. Lembrando também, se você não sabe o que é punter, pré-live e tudo mais, tem alguns vídeos no meu canal que explica exatamente. Por enquanto, eu ainda vou deixar esses vídeos no canal aí, completamente gratuito, para você ir lá e você aprender, beleza? E lembrando também que aqui são alguns dos métodos que eu opero. Por exemplo, eu opero em escanteios e handicap. Quando eu quero operar nesses métodos, eu opero na Bet365. Quando eu quero operar a favor ou contra um time, que no caso o back é quando você está a favor, você quer que o time ganhe. O lay é quando você quer que o time perca, há uma diferença, né? Perca ou empate, ou seja, que o time não ganhe. Esses mercados eu opero na Betfair, beleza? E tem uns vídeos meus aqui um pouco mais antigos que eu explico exatamente o que significa cada um desses métodos, beleza? E desde já te agradeço. Batemos aí 700 inscritos, se eu não estou enganado. Pô, estou muito feliz, muito feliz. E parabéns para você também, porque você está buscando conhecimento. Eu confesso para você que quando eu iniciei no trade esportivo, eu comecei da maneira errada, sabe? Eu queria comprar robô, eu queria pagar consultoria e ficar pegando aqueles sinais. E, cara, resumindo isso, eu cheguei a perder mais de 25 mil reais em consultorias, não sei o que, depois que eu aprendi que realmente eu precisava aprender para eu ter resultados no trade esportivo, que os meus negócios começaram a dar frutos, né? Então bora lá. Então, né, já te agradeço e parabéns por você estar aqui buscando conteúdo. Sem mais delongas, antes de falar isso, já que eu estou agradecendo também, então se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, já se inscreve no canal, dá essa força aí, não custa nada, vai fazer com que tenha um alcance maior e mais pessoas que buscam conhecimento no trade esportivo, vai alcançar essas pessoas também, beleza? E já que você está aqui buscando conhecimento, tem um vídeo no meu canal que é completamente gratuito, que lá eu explico todo o meu método que eu opero em escanteios. Eu tenho mais de 20 métodos, mas um dos meus métodos mais lucrativos é o mercado de escanteio limite. Então, se você quer aprimorar, aprender e ser cada vez mais lucrativo, se eu não me engano é o terceiro link desse vídeo, beleza? Então, bora lá. Já passei todos os recados. O primeiro jogo que eu separei aqui para a gente trabalhar é o Leicester versus o Chelsea. Uma cotação aqui interessante para o Chelsea, porém o Chelsea ainda vem, provavelmente, acredito que o Chelsea vem sem o Lukaku. Ele ainda não está aqui e o Chelsea perde muito com o Lukaku. Então, assim, faz uma diferença gigantesca, apesar de que quando tem a volta desse cara aqui, ó, do Kanté, é impressionante como o Chelsea joga muito bem. Então, assim, o Leicester é um time muito bom. Se você for ver, ó, perdeu apenas um jogo nos últimos 5 jogos. Porém, cara, numa faixa de odds como essa, eu acho muito interessante trabalhar algo a favor do Chelsea. Lembrando, que não é uma entrada a punter, ou seja, se eu ver que o Chelsea está melhor do que o Leicester, ou seja, se eu ver que a PPM está interessante, se eu vejo que a posse de bola e tudo mais estão com os números que os meus métodos pedem, e se eu ver que está uma marcação-pressão, os volantes, meias estão atacando, estão recuperando segunda bola, enfim, se estiver dentro dos meus métodos, eu vou efetuar essa entrada, beleza? Acho uma odd muito interessante. Próximo jogo ali, nós vamos ter ali uma sequência da Bundesliga 2, Hamburgo e Regensburg, dando um favoritismo assim, absurdo para o Hamburgo. O Hamburgo, se você não conhece, é um time que era o único time da Bundesliga 1 que nunca tinha caído para a Bundesliga 2. E aí, cara, num determinado momento eles caíram e, parece uma coisa, eles não conseguem subir de jeito nenhum. Começa muito bem, tá muito bem, daqui a pouco o time desmorona. Então, assim, é um jogo bem interessante, porque o Hamburgo vai para cima, porém o Regensburg não é um time bobo.
Então, assim, eu vou ficar muito de olho, assim como todos os jogos, mas esse jogo aqui eu vou ficar muito de olho para trabalhar esse mercado aqui, ó. Hamburgo, Hamburgo, né? Hamburgo, eu venho com muita vontade de trabalhar um possível mercado de gols, beleza? E lembrando, parabéns para você também por estar assistindo esse vídeo, porque geralmente quando a gente vê muitos jogos assim, você fica tipo, meu, e agora eu vou fazer esse, aquele, qual jogo? E quando você faz essa preparação, isso já te dá um norte, uma luz muito grande. Porque, por exemplo, nós vamos ter ali, se eu não me engano, separei quantos? 38 jogos? 37 jogos. Então, assim, 37 jogos. Talvez, muito possivelmente, eu não vá fazer todos os jogos. Mas os que eu der uma olhada e ver que entraram nos meus métodos e está basicamente com a análise que eu fiz, eu faço minha entrada. Então, assim, você não precisa ficar o dia todo na frente do computador, porque você fica cansado, muitas das vezes perde dinheiro. Então, assim, quando você faz a sua preparação, isso te ajuda muito, beleza? E lembrando também, mais uma vez, não me canso de repetir, que não quer dizer que, por exemplo, eu venho para buscar um mercado de gols, mas se eu estou vendo que o Hamburgo está muito melhor, massacrante, eu posso vir trabalhar o mercado de back ou até mesmo o mercado de cantos. Mas a princípio, esse jogo eu venho para trabalhar um possível mercado de gols, beleza? Próximo jogo aqui, Hansa Rostock versus Aui. Cara, aqui também são dois times que não estão voando, porém os dois times tomam bastante gols e eles não fazem tantos gols. Então, assim, se der uma leitura muito clara, eu posso vir para trabalhar um possível mercado de gols, beleza? Eles não estavam tão bem, só que eles acabaram se recuperando no meio do caminho aí. Então, assim, vou até colocar aqui, né? Hamburgo versus Regensburg. Por quê? Eu não venho para trabalhar os gols a favor do Hamburgo apenas, eu venho para trabalhar os gols a favor do jogo, ou seja, pode ser 2-2, 2-1, enfim, para qualquer time que venha os gols já tá excelente para mim, né? Eu escrevi certinho, Regensburg. E aqui também eu venho para trabalhar um possível mercado de gols também, no Hansa, não vou escrever Hansa Rostock, né? Não precisa. Só o R versus Aui. Eu venho também para trabalhar um possível mercado de gols, beleza? Lembrando, se me der aquela leitura clara, se não me der leitura, o que eu faço? Nada. Beleza? Vou colocar aqui só para ficar todo mundo igualzinho. Próximo jogo, Darmstadt versus São Paulo. Aqui, um jogo que fica um pouco mais difícil trabalhar no mercado de gols. Por quê? Porque o São Paulo ele toma pouquíssimos gols. Só que ele faz muitos gols. E o Darmstadt também faz muitos gols. Geralmente esses times que estão lá em cima, lá na ponta, eles se defendem muito bem. Então fica complicado, mas também, se der uma leitura muito clara, é muito difícil vir buscar algo a favor do São Paulo. Se você for ver, geralmente na Bundesliga 2, as odds são muito parelhas. Eles dão um favoritismo assim elevado para o Hamburgo, mas sim, geralmente é isso. Você nunca vai ver odds assim 1,30, 1,50 na Bundesliga 2. As defesas são muito ruins, muito ruins. Então, assim, esse jogo eu acho um pouco mais difícil buscar gols. Mas se eu vir para trabalhar, eu também quero buscar algo a favor dos gols nesse jogo aqui, beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó. Opa. Darmstadt. Será que é assim? Acertei. Darmstadt versus Pauli. Eu também venho para trabalhar um possível mercado de gols caso me dê uma leitura, beleza? Então assim, não necessariamente eu venha, começou o jogo, ponto, vou colocar um 2,5 ali no gol. Não, você tem que saber o seguinte, tá no seu método, tá na sua leitura. Se você não sabe, se você não tem métodos e tudo mais, você está iniciando agora, no primeiro link desse vídeo tem um curso meu que se chama Como Ter Vida Longa no Trade Esportivo, beleza? Por enquanto ainda vou deixar aberto, mas eu vou fechar aí no mês de dezembro para dar um foco total para quem já estiver dentro. Próximo jogo aqui, Atalanta versus Spezia. Cara, aqui uma odd amassadíssima para Atalanta, amassadíssima. E o Spezia não é um time tão ruim assim, cara. Ele começou mal, mas ele deu uma recuperada. Então, assim, cara, muito difícil. A Atalanta é muito mais time, mas
mano, olha só, é, nessa faixa de odds, nessa faixa de odds, é muito complicado você trabalhar um jogo onde o time não dê tanto padrão assim. Então, por exemplo, para eu buscar um back a 1,20, mano, tem que ser, cara, um massacre assim absurdo, 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 sem chance nenhuma pro adversário. Então, assim, eu vou colocar aqui, ó, o time do Atalanta. Não significa que eu venha buscar o back aqui. Significa que se me der um padrão muito claro, eu posso buscar o back. Eu não vou buscar um lei a Atalanta, muito difícil. Mas assim, para eu buscar esse back, cara, tem que estar assim, um massacre absurdo, absurdo, absurdo. Posso vir também, quem sabe, trabalhar um possível mercado de cantos aqui. Mercado de escanteios. Beleza? Se me der um padrão muito claro. Aqui nas 11h30 aqui a gente vai começar a Bundesliga 1. Todos os jogos no mesmo horário, isso é foda, porque por um lado é bom que, tipo, de todos os jogos, pelo menos algum vai estar muito bom pra gente operar, porém você ficar olhando 5 jogos ao mesmo tempo é complicado. Mas vamos lá, esse jogo aqui, a princípio, você vê que o mercado está dando um favoritismo muito grande para o Leipzig, e de fato é um time que sofre poucos gols, porém o Hoffenheim ele faz bastante gols. O Leipzig ele se defende muito bem. Então assim, é muito difícil trabalhar o mercado de match odds aqui. Cara, muito difícil buscar gols por causa do Leipzig. Então, tipo, cara, que jogo difícil, difícil, difícil. A princípio, eu também não venho trabalhar o mercado de match odds aqui. O que significa o match odds? Match odds é quando você está a favor ou contra um time, beleza? Então, por exemplo, match odds, aí eu tô back e eu tô lay. Back é tudo que você está a favor, lay é tudo que você está contra, beleza? Na Betfair, esse mercado. Então, assim, aqui também, se me der um padrão muito claro, muito claro, eu venho para buscar um possível mercado de over goals. Mas, assim, não sei também se homem não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo, né? Ou você fala ou você escreve. Então, assim, se me der uma leitura muito clara, eu venho buscar um possível mercado de gols, assim, mas muito difícil, beleza? Porque o Leipzig se defende muito bem, muito bem. Próximo jogo aqui, Borussia Mönchengladbach e Furt. Olha isso. Odds do Mönchengladbach também muito baixa. E aqui o que acontece? O Gladbach, ele é um time bom? Mas ele não é time para uma odd de 1,30. O que dá essa odd? O Furt, porque o Furt está vindo muito mal, muito mal. Então, ó, se você for ver, ó, 5 derrotas nos últimos 5 jogos, fez apenas 1 ponto em quantos jogos? Em 11 jogos fez apenas 1 ponto, ou seja, em 11 jogos ele conseguiu apenas 1 empate, o resto 10 derrotas. Então, assim, vem muito mal o Furt, vem muito mal, muita dificuldade de fazer gols. Mas é muito difícil. Nessa faixa de odds, eu acho que o Gladbach não vai conseguir dar uma pressão que a faixa de odds pede. Então, eu não vou entrar nesse back, não. Próximo jogo aqui, Arminia Bielefeld versus Wolfsburg. Dando um favoritismo leve ao Wolfsburg, porque ele começou muito bem, massacrando. Depois o Wolfsburg, cara, viveu uma fase muito ruim. Toma pouquíssimos gols, mas estava muito difícil para fazer gols, ó. Derrota atrás de derrota. E depois conseguiu 2 vitórias aqui. O Wolfsburg, ele ressurgiu, né? Voltou a um momento bom. Então, por isso, eu vou dar um voto de confiança aqui. E eu venho para trabalhar um possível... Vou colocar aqui, ó. Wolfsburg. Eu venho para trabalhar um possível mercado de back ao Wolfsburg. Se me der uma leitura muito clara, se der uma leitura assim muito clara, eu venho para trabalhar um possível mercado de gols aqui, beleza? Borussia Dortmund versus Stuttgart. Cara, aqui o Borussia Dortmund até tá ganhando alguns jogos aí, vendo uma sequência assim muito boa, mas cara, eu não confio, e principalmente porque o menino Haaland ainda não voltou, se machucou aí faz um tempo e não voltou ainda. Então assim, eu não acho o Dortmund um time tão interessante para buscar back numa faixa de odds tão baixa assim, beleza? E o próximo jogo aqui, para finalizar a Bundesliga 1, Bayer Leverkusen versus Bochum. Aqui também é muito complicado, ó, dando um favoritismo excessivo para o Leverkusen, porém, nos últimos 5 jogos o time tem uma vitória só. E como que a gente vai dar um favoritismo tão grande assim? Então, assim, esse jogo também eu venho para buscar um possível mercado de gols, beleza?
Então, vou colocar aqui, ó. Bayer Leverkusen versus Bochum. Eu venho para buscar um possível mercado de gols se me der leitura, beleza? Acredito que seria muito mais interessante trabalhar gols do que o match odds aqui. E agora Premier League, Norwich versus Southampton. Cara, um jogo bem difícil, bem difícil. O Norwich é o último colocado, se eu não me engano. Último colocado, vinha muito, muito, muito mal. E aí, tipo, conseguiu uma vitória. Conseguiu uma vitória no último jogo, primeira vitória. Só que o Southampton é mais time. Então, assim, se me der uma leitura muito clara, eu venho para buscar um possível back ao Southampton, viu? Nessa faixa de odds pode ser interessante buscar uma vitória no Southampton. É muito difícil porque o Norwich pode ter ressurgido, não sei. Mas, assim, se me der uma leitura muito clara, eu venho para buscar uma possível vitória aqui do Southampton, beleza? O Southampton é um time bem interessante, cara. Vou colocar aqui, ó, Southampton. Acho que tá certo. Southampton. Eu venho para buscar um possível back ao Southampton se me der uma leitura muito clara. Beleza? Próximo jogo aqui, Aston Villa versus Brighton. Cara, aqui dando favoritismo para Aston Villa, porém ela vem muito mal. Olha só, os últimos 5 jogos, 5 derrotas, vem muito mal. E o Brighton, ele não vence, não vem tão bem, mas ele se defende muito bem. Então, assim, o Aston Villa precisa urgentemente dessa vitória, mas pode dar espaços. Então, esse jogo, eu venho, ó, deixa eu colocar aqui, Aston Villa. Eu venho para buscar o primeiro lay ao Aston Villa, beleza? Porque o Aston Villa, ele tá muito mal, vem de uma sequência muito ruim. Então, assim, se me dá uma leitura muito clara. Então, para eu fazer essas entradas, o que eu preciso? Que nem hoje. Hoje eu peguei um jogo, Remo, se eu não me engano, e Vasco. Remo e Vasco. E o Remo estava muito melhor do que o Vasco. O Vasco todo perdido, desnorteado. E daqui a pouco saiu, eu entrei em lei Vasco. E foi 2-0 para o Remo. E aí eu fechei minha posição, já estava pagando, se eu não me engano, praticamente 95% do lucro. Então, assim, para mim já estava excelente. E ainda depois teve uma expulsão do Remo, teve 2 gols do Vasco. O Vasco ainda empatou. Então, assim, não valeria mais o risco eu ficar nessa posição, sendo que já estava pagando tão bem. Então eu fechei minha posição ali, dormi ali tranquilo. E deu para pegar esse lucro aí. Mesmo se eu tivesse deixado, daria lucro de qualquer maneira, por conta que lei ao Vasco significa que o Vasco só não pode vencer, beleza? Então, por exemplo, se você tá lei a um time, o time pode tanto perder quanto empatar. Se você está back, significa que o time tem que vencer, beleza? Próximo jogo aqui, Watford versus Manchester United. E olha isso, um favoritismo assim absurdo para o Manchester United. Por quê? O que significa esse favoritismo absurdo? A fragilidade do adversário, porque se vocês forem ver, os dois times vêm de apenas uma vitória nos últimos 5 jogos. O Manchester United completamente perdido, desnorteado, não sabe o que fazer. Aliás, o Manchester United tem uma jogada assim absurda. Qual que é? Joga mal o jogo todo e tenta achar o Cristiano Ronaldo para ele fazer o gol. Então, assim, o Manchester United completamente perdido. Cara, muito difícil eu estar num back ao Manchester United. Significa que eu vou estar contra? Não. Porque, do outro lado, tem um Cristiano Ronaldo que a qualquer momento pode, mesmo sem padrão, sem estar jogando bem, o time todo perdido, ele pode do nada ressurgir e fazer o gol. Então, assim, não significa que você... Não quer dizer que não está no seu método, você está contra o seu método. Então, por exemplo, não é porque não está no meu método de entrar em escanteios, está para eu entrar contra os escanteios, sabe? Porque tem muita gente que pensa, pô, o normal é eu entrar para sair, sei lá, 6,5 escanteios. Então significa que não está para sair 6,5 escanteios, então eu vou colocar para não sair os 6,5 escanteios? Não faz sentido. Você tem que definir um método e você tem que entrar apenas se o jogo entregar aquilo que o seu método pede. Beleza? Isso faz total diferença e isso que vai te trazer vida longa no trade esportivo, beleza? Próximo jogo aqui, esse jogo eu não vou nem colocar. Eu queria muito buscar um back Manchester United, mas assim, eu não sei se o Manchester United vai me dar um padrão para buscar esse back, beleza?
Próximo jogo, Sevilha e Desportivo Alavés. Também aqui, eu gostaria muito de buscar um back ao Sevilha. O Sevilha é um time que eu gosto, acho interessante. Porém, o Alavés é um time que não perde. E o Sevilha não vem tão bem assim. Às vezes você vê, tipo, o Sevilha até ganha, pô, ganhou todos os jogos. Mas, pô, ganha aquele 1-0 chorado. Aquele 2-1 numa virada nos últimos minutos. Então, assim, muito complicado, mas também eu não vou ficar contra o Sevilha. Eu vou ficar de olho nesses jogos. Se me der um padrão, uma leitura muito clara, eu venho para buscar um possível back. Mas é muito difícil por conta do que os times estão jogando, beleza? Isso faz total diferença você acompanhar. Próximo jogo aqui, eu vou até colocar aqui, ó. Eu não vou colocar nenhum viés, mas assim, eu vou colocar aqui, ó. Apenas para eu colocar aqui para acompanhar. Manchester United e Sevilha. Se me der um padrão muito claro, eu venho para buscar algo, mas a princípio é um jogo que eu vou deixar passar. Red Bull Salzburg e Admira, o nome do adversário. Cara, muito difícil, porque o Salzburg é um time assim absurdo. Olha quanto que tá, 14 jogos, 12 vitórias, apenas 2 empates, ou seja, não teve nenhuma derrota. Os adversários deles, tipo, é uma disparidade assim absurda, mas me dá uma odd muito baixa. Cara, apesar dessa odd absurdamente, deixa eu ver se tem até um aqui. Tem o Leipzig e tem o Salzburg. Apesar dessa odd extremamente baixa, eu já vejo valor. Por quê? O Salzburg é um time que domina, tipo assim, domina esse campeonato. Então, assim, agora, para eu entrar nessa odd, eu preciso que realmente seja um domínio assim absurdo. Eu posso também, até se for um massacre assim que eu ver que eu falo, pô, cara, tá absurdo. Eu posso também entrar tanto no mercado de HC, quanto eu posso também entrar no mercado de cantos, beleza? Pode ser interessante. Então, assim, dependendo de como o jogo esteja me entregando, eu posso fazer essas entradas aqui. Próximo jogo, Paris Saint-Germain versus Nantes. Cara, complicado porque o PSG está com alguns desfalques para esse jogo. Ainda não foi definido quais, se os jogadores vão ir ou não, se eles vão... Opa, deu falha no sistema aqui. Deixa eu alterar o Wi-Fi. Caiu a internet, né? Não vou editar. E vou deixar assim mesmo. Pronto, já foi? Ou não foi? Foi ou não foi? Vai, filho, vai, filho. Ainda não foi. Muita calma nessa hora. Não quero editar esse vídeo porque dá trabalho. Dá muito trabalho. A internet caiu bem agora. Olha que zica. Agora imagina se eu tivesse no meio de uma partida. Sacanagem, né? Pronto, voltou. Voltou já, pô. Tá de sacanagem aí, ó. Fez nem diferença. Esquece. Pronto, bora lá então. O próximo jogo aqui é Paris Saint-Germain e Nantes. E olha só, dá um favoritismo absurdo, sempre vai dar um favoritismo absurdo para o PSG. O PSG é mais time, porém não se sabe se os magnata do PSG vai jogar. Quem são os magnata? Messi, até tem o Sérgio Ramos, que treinou, tá aí mó tempão sem jogar. Então, assim, é um jogo para ficar de olho, porque o Nantes não é um time bobo. Cara, é muito difícil trabalhar o PSG, porque tipo, tem uma dificuldade, não joga bem e tudo mais, aí começa perdendo, aí no finalzinho Neymar acha um gol lá, sabe? Pênalti. Mbappé faz o gol. Então, assim, é muito complicado. Eu fui olhar as escalações, não sei ainda se volta. O Neymar e o Messi treinaram, mas não sei se eles vão para esse jogo. Mas assim, cara, se me der uma leitura muito clara, mas assim, tem que ser muito
muito clara. Se me der uma leitura muito clara, eu venho para buscar um possível back ao PSG, beleza? Não sei se vai dar, porque esse PSG aí é um time, cara, complicado, viu? Difícil, só joga em campeonato que ele realmente só a Champions League. Mas se der a leitura, eu venho para trabalhar esse jogo. Um jogo que eu acho interessante para a gente trabalhar, Alanyaspor versus Besiktas. Muito difícil match odds, ganha, perde, pata, não sei o que, mas os dois times fazem muitos gols e tomam bastante gols também. Então assim, eu vou ficar de olho, vou até colocar aqui, ó, cara, tem que dar uma leitura muito clara, ou seja, geralmente nesses jogos tem que estar muito de olho no seguinte: será que eles estão Alanyaspor versus, tem gente que fala Besiktas, brasileirão, né? Besiktas. Eu venho a princípio trabalhar um possível mercado de gols, porque os dois times fazem bastante gols e tomam bastante gols, ou seja, eles dão muitos espaços, meio campo geralmente não trabalha, vai loucura pra cá, loucura pra lá. Então assim, eu preciso dessa loucura, eu preciso que os dois times estejam, eu preciso que, por exemplo, um time esteja atacando, o outro já vem aí contra-ataque. Então assim, eu preciso de um contra-ataque funcionando muito bem para buscar um possível mercado de gols aqui, beleza? Nossa, o vídeo já ficou longo pra caramba, ainda tem bastante jogos, mas hoje é muitos jogos, né? Lazio e Juventus. Cara, esse jogo aqui, eu acho que o mercado tá dando um favoritismo assim, muito grande pra Juventus. Eu não acho que a Juventus tem esse favoritismo. Até joga, cara, é muito difícil a Juventus. Às vezes dá uma leitura de delay e vai e faz gol. Às vezes dá uma leitura de back e toma o gol. Então assim, muito complicado. A princípio, dependendo como a Juventus venha, vou colocar aqui, ó, deixa eu ver se tem não tem. A princípio, deixa eu pegar aqui qualquer letra aleatória, eu venho, a Juventus, eu venho para trabalhar um possível lei a Juventus. Isso mesmo, não tem mais o robozão, né? Então, a Juventus é um time para lei. Porém, se a Juventus estiver com vontade, estiver indo para cima da Lazio, a Lazio é um time que faz bastante gols, porém toma muitos gols também. Então assim, a princípio, eu queria buscar um possível mercado de lei a Juventus. Mas se a Juventus estiver atacando, estiver indo para frente, eu fico tranquilo para trabalhar um possível mercado de gols ali, um 2,5, 3,5, dependendo do tempo e de quanto estiver pagando, beleza? Próximo jogo aqui, ó, esse jogo é interessante, Liverpool e Arsenal. Arsenal vem muito bem, se recuperou absurdamente. Começou mal demais e já está muito bem. Nos últimos 5 jogos, 3 vitórias e 2 empates. E o Liverpool, ele começou massacrando tudo. Mano, absurdo, massacrando. Porém, depois deu uma leve caída e tal. Só que assim, eu acho o Liverpool, mano, um time assim absurdo, velho. Absurdo. Então esse jogo, cara, eu vi com assim, muita vontade de trabalhar o possível. Deixa eu botar mais aqui. Eu venho com muita, cara. Deixa eu subir aqui, né? Pera aí, pra não ficar muito baixo pra vocês. Esse jogo eu venho com muita vontade de buscar um possível back ao Liverpool. Muita vontade. Mas aí eu preciso do quê? Preciso da leitura de jogo. Eu preciso que o Liverpool esteja com o time titular. Eu preciso que o Liverpool comece do jeito que ele estava começando nos últimos jogos, indo pra cima, massacrando. Eu acho que não vai ter chances pro Arsenal se for dessa maneira. Agora, se o Arsenal estiver muito bem e indo pra cima sem medo, e mostrar que realmente eles se recuperaram e tudo mais, eu venho tranquilo para trabalhar no possível mercado de gols aqui, sem problema nenhum também. Eu quero buscar o back ao Liverpool, mas se o Arsenal estiver atacando, contra-atacando, o Liverpool vai para frente de qualquer maneira. Se ele tomar gol, ele vai para frente. Se ele estiver empatando, ele vai para frente. Se ele estiver ganhando, ele vai para frente. Então assim, a princípio eu venho para buscar um back ao Liverpool. Caso o Arsenal esteja contra-atacando, recuperando segunda bola, mostrando que quer jogar, não só se defender, eu venho para buscar um possível mercado de gols aqui, beleza? Até porque o Liverpool vai jogar em casa, então ele vai para frente. Próximo jogo aqui, Bundesliga 1, União Berlim versus Hertha Berlim. União Berlim versus Hertha Berlim, né? Para quem conhece. Assim, dois times que não vêm mal, não vêm bem, sabe? Ganha, perde, empata, ganha, perde, empata. Assim, não é uma unanimidade, porém, os dois times tomam bastante gols.
Então, assim, a princípio, apesar do Hertha fazer poucos gols, faz só o necessário, eu vou ficar de olho. Se eu vir trabalhar nesse jogo, eu venho de olho para buscar um possível mercado de gols. Deixa eu colocar aqui. Deu um H. Union Berlin versus Hertha. Eu venho para buscar um possível mercado de gols aqui. Se me der uma leitura muito clara, um padrão assim absurdo, mostrando que os dois querem muito ir para frente, ganhar, fazer gols, beleza? Próximo jogo, Atlético de Madrid e Osasuna. Aqui é aquilo. Mano, o Atlético de Madrid é muito parecido com o Sevilha. Aquele time que, cara, não massacra, não pressiona tanto, mas tem grandes chances de ganhar. E geralmente ganha muitos jogos. Se for ver, os últimos jogos não perdeu nenhum jogo e o Osasuna vem de uma derrota. Então, assim, o Atlético de Madrid ele tem uma certa dificuldade. Vou tirar esse aqui, né? Mas, assim, se me der um padrão... Se me der um padrão muito claro, mas assim, muito claro mesmo, eu venho Atlético Madrid. Eu venho para buscar um possível back ao Atlético de Madrid, beleza? Se me der um padrão muito claro, se não, eu prefiro ficar de fora. Eu já peguei alguns backs. O Atlético de Madrid é um time bom, é um time interessante, tem uma formação interessante se tiver com o time titular, mas é aquele time que, tipo, ele não vai para golear, ele não vai para massacrar, ele vai para fazer o 1-0, 2-1 e já era, entendeu? Próximo jogo aqui, que eu separei, Sporting Braga versus Santa Clara. Há, sei lá, 3 anos, o Sporting Braga ele já vem muito bem. Esse ano ele não começou tão bem assim. Os últimos anos ele estava muito bem. Parecia que, por exemplo, lá em Portugal, se você não sabe, mas é unanimidade. Porto, Benfica e Sporting. Esses 3 times, assim, eles ganham, mano, praticamente todos os jogos. Começa massacrando, às vezes se toma o gol eles viram. Que nem hoje teve jogo lá. Tava a favor do Benfica, se eu não me engano. Aí o Benfica não conseguiu fazer o gol, fechei minha posição. Daqui a pouco tomou o gol, falei, putz, me livrei. Daqui a pouco o Benfica meteu 4. Mano, dá uma raiva disso, velho, dá uma raiva. Mas enfim, já o Sporting Braga ele não tá nessa elite. Então assim, essas faixas de odds, eu geralmente venho para trabalhar um possível mercado de back a esses times. Só que o Sporting Braga ele ainda não tá nessa elite para fazer essas entradas. Então eu prefiro ficar de fora desse Sporting Braga aqui, beleza? Próximo jogo, Cluj. Cara, aqui é um jogo que eu acho interessante porque o Cluj é aqueles times ali, por exemplo, esses times que são mais afastados, Romênia, Ilhas Faro e tal. Quando tem um time assim absurdo, absoluto, cara, eles ganham a grande maioria dos jogos. E aqui nós temos um Cluj que, pô, se você for ver, ó, não tem nenhum empate, tem 2 derrotas e 13 vitórias em 15 jogos. Então, assim, é absoluto o time. E vai pegar um time que não vem tão bem assim, ó, dos últimos 5 jogos, conseguiu apenas uma vitória e veio uma odd interessante para o Cluj. Então, assim, aqui eu venho para também trabalhar um possível back ao Cluj, beleza? Se o quê? Se me der uma leitura muito clara. Então, assim, se me der aquela leitura assim absurda, avassaladora, muito boa, eu venho para trabalhar um possível mercado de back ao Cluj, beleza? Confiança e Ponte Preta. Cara, aqui é um jogo muito difícil. Por quê? A Ponte, ela tá praticamente livre, né? Por quê? Ela tem 36 pontos. E acaba com 38, né? Ou seja, Londrina já jogou, se eu não me engano, perdeu. E ela ficou com 41 pontos. Se ela conseguir uma vitória, ela já se livra completamente. Até o empate não seria tão ruim, porque ele deixaria o Confiança lá embaixo mesmo. O Confiança, ele pode chegar ao quê? A 42 pontos, ainda pode pegar o lugar do Remo ali, né? Afundar o Remo, talvez. Mas assim, até vou ler aqui, ó, não tô lembrado. No caso de 2 ou mais equipes terem o mesmo número de pontos, aplicam as seguintes regras. Primeiro, número de vitórias. Segundo, diferença de gols. Então assim, o número de vitórias, vamos lá. 9 e o Remo tem 11. Então já era. Confiança já tá... se o Confiança já tá rebaixado, a Ponte ainda ela não se livrou, eu acho, né? A Ponte não se livrou porque ainda tem o Londrina ali. O Londrina pode... Então, esse jogo, Confiança já tá morto. Confiança já tá morto. Vai jogar em casa.
Cara, muito difícil, muito difícil, muito difícil. Mas, cara, esse jogo aqui é 100% para leitura. Eu vou colocar aqui até, ó. Eu vou colocar que eu quero fazer. Mas assim, eu preciso... Confiança versus Ponte Preta. Não vou colocar nenhum viés, mas eu preciso da leitura de jogo. Ou seja, o que esses times vão entrar com vontade. Ponte Preta vai querer só um empatezinho para se tranquilizar ali, ou vai ir para cima contra um time que já está rebaixado, que não tem mais chance. Confiança vai querer o quê? Vai querer se despedir em alta performance, vamos mostrar o nosso melhor do último jogo, ou vamos só, já estamos desclassificados, então assim, já estamos rebaixados mesmo. Então, o que vale esse jogo? 100% leitura de jogo. Próximo jogo aqui, Werder Bremen, ó, tá acabando. Cadê? Werder Bremen versus Schalke 04. Aqui também os dois times não vêm absolutos, porém eles não vêm assim tão ruins, né? E os dois times fazem bastante gols e também tomam os gols. Então assim, esse jogo eu tinha traçado aqui, eu vou colocar aqui, não tem nenhuma letra, vou colocar aqui, ó, Werder Bremen versus caceta. Werder. Difícil aqui, hein? Werder Bremen versus Schalke. Errei alguma coisa? Acho que não. Schalke. Esse jogo eu venho para buscar um possível mercado de gols aqui. Lembrando, se me der aquela leitura, aquele padrão muito claro. Beleza? Próximo jogo aqui, Fiorentina e Milan. Um jogo muito difícil, cara. Jogo muito difícil. Os dois times não estão tão mal assim, ó. O Milan vem muito bem e a Fiorentina ganha, perde. A Fiorentina, eu acho que ela tá um pouco acima do que ela vai entregar. Na verdade, eu acho que tá ali basicamente no lugar que ela não vai ir mais do que isso, eu acredito que não. Vai ficar ali em quinto, sétimo, sexto. E o Milan, acredito que vai brigar ali pelas cabeças. Então, assim, um jogo muito difícil. Eu vou deixar completamente pra live esse daqui, beleza? Tenho vontade de trabalhar, porém eu preciso de uma leitura assim muito clara. Então, eu vou colocar aqui, ó, Milan, Fiorentina. Eu vou deixar esse jogo aqui completamente para live. Barcelona e Espanhol. Cara, muito difícil. Mais uma vez, uma odd assim absurdamente baixa. Olha a race do Barcelona, mano. Uma vitória nos últimos 5 jogos. Como que o time dá 1,36? Por quê? A conta tá no peso da camisa. O Barcelona tá jogando nada. Pode ser que o Xavi dê uma ressurgida, né? Melhora esse time, mas assim, muito difícil. Então quer dizer que eu não vou buscar um back, eu vou buscar um Lei ao Barcelona? Também não, porque o Barcelona é mais time, o Xavi ele é um técnico assim, absurdo, muito bom, por conta do que ele já mostrou quando ele jogava futebol. Então, tipo, desde quando ele jogava, ele já era meio que um técnico, né, dentro de campo. Ele muito tático, muito técnico. Pode ser, acredito que ele vai dar jeito nesse Barcelona. Não vai dar jeito para ser campeão da Champions League, mas sim, ele vai dar um jeito, vai dar um padrão. Mas ainda eu sempre deixo aqui o Barcelona porque é um time que eu quero trabalhar ele, mas eu quero primeiro assistir. Aqui nós temos o quê? Nada mais, nada menos do que a final da Copa Sul-Americana, Conmebol Sul-Americana. Cara, interessantíssimo esse jogo, interessantíssimo. Jogo apenas, se eu não me engano, é apenas ida, né? Tipo, não tem ida e volta. O jogo lá em Uruguai, cara, muito difícil, muito difícil. Os dois times estão tipo oscilando muito no Campeonato Brasileiro, mas assim, os dois times eles já largaram de mão o Campeonato Brasileiro, né? Eles querem fazer essa final da Sul-Americana. Acredito que vai ser um jogo de muita vontade, muita garra. Então assim, cara, como sempre os jogadores falam, final não se joga, final se ganha. Então assim, geralmente final não tem muitos gols. Cara, muito difícil. Eu quero muito assistir esse jogo. Não sei se eu vou operar nesse jogo.
porque, cara, é muito difícil, mas assim, eu quero fazer, se me der um padrão muito claro, eu acredito que o Atlético Paranaense, nesse momento, venha melhor, porque nos jogos que ele precisou ganhar, ele ganhou, sabe assim, o Atlético Paranaense tem um time muito forte, e o Atlético Paranaense vem muito bem, cara, vem muito bem para a final da Sul-Americana. Se eu não me engano, tá na final junto com o Atlético Mineiro também para a Copa do Brasil, mano. O Atlético Paranaense tá embaçado, hein? O Bragantino formou um time assim absurdo, é um time muito bom, mas perdeu algumas peças nesses últimos jogos aí, não sei se eles vão voltar. Vale a pena ficar de olho na escalação, mas assim, eu vejo o Atlético Paranaense com uma leve vantagem para o Atlético Paranaense. Final, não tem como desenhar um viés assim, então eu prefiro deixar para a live, beleza? Eu vou colocar aqui também, ó, Atlético Paranaense, putz, logo baixo aqui, foda, caixa baixa. Atlético Paranaense versus RB Bragantino. Eu quero trabalhar esse jogo, mas eu acho que vai ser bem complicado, bem difícil. Próximo jogo aqui, Porto e Feirense, cara, é a Taça de Portugal aqui, né? Então assim, o Porto é mais time? É muito mais time. Eu acredito que vai ganhar. E eu vou colocar aqui um possível... Vou colocar aqui, ó. Que eu quero buscar um possível back ao Porto, mesmo nessa faixa de odds. Porém, os times que estão vindo nessa faixa de odds na Taça de Portugal não tá sendo condizente com as odds. O Benfica, mano, conseguiu ganhar assim no finalzinho. Acho que ele fez o segundo gol, tava empatado, conseguiu empatar e tipo assim, acho que nos 80 minutos fez o 2-1, aí 83, 84 fez 3, aí no finalzinho fez 4, então assim, eu não vou para fortes emoções, eu gosto de pegar um jogo ali tranquilo, e se me der um padrão muito claro, eu venho para buscar esse back aqui, mas cara, muito difícil. E aí nós temos aí Atlético Mineiro e Juventude. Cara, olha só, eu não tava acompanhando muito o Juventude, você só viu os resultados e, cara, isso é fundamental, você acompanhar, você fazer essas análises, por quê? Aí teve um dia que um cara comentou, mano, o Juventude ele tá bem, ele não tá conseguindo ganhar, mas ele tá jogando bem. E, cara, dos últimos jogos aí, ó, Juventude não perdeu nenhum, cara, não perdeu nenhum. Vai pegar, cara, uma pedreira, cara, muito difícil para o Juventude, mas, por incrível que pareça, eu não entro nessa odd pro Galo a 1,30. Cara, não entro de jeito nenhum. O Juventude, ele tá lá embaixo, se você for ver, ó, tá quase na zona de rebaixamento, mas vem jogando muito bem, mano. Vem jogando muito bem. Então, assim, eu não concordo com essa faixa de odds. Eu quero trabalhar esse jogo também. Vou até colocar aqui, ó. Pegar esse Atlético, já que tá pronto, só tirar o H. Opa. Atlético MG versus Juventude. Aqui, cara, nessa faixa de odds eu não venho para buscar um back. Eu posso até buscar um mercado de cantos. Talvez entre no meu método de cantos. O Juventude vai amassar? Não, eu acredito que o Juventude não vai amassar o Atlético Mineiro. Mas ele se defende muito bem, cara. Então, assim, muito difícil. E o Juventude sabe fazer gols, viu? Então, assim, cara, muito difícil, muito difícil. Aqui, um jogo que eu já acho interessante. Por quê? Chapecoense já tá morta, velho. Já tá morta. Vez ou outra, Chapecoense quer jogar e joga bem. Mas, deixa eu ver aqui se tem. Mas, apesar de tudo, já pegar tudo pronto, né? Mas o Grêmio, cara, o Grêmio vem jogando muito bem. Então, assim, eu venho para buscar um possível mercado de back ao Grêmio, viu? Não vem jogando muito bem, mas ele vai muito pra cima, ele tá com muita vontade. E tem chances de não se rebaixar ainda, né? E vai jogar contra um time que já tá rebaixado, que não luta por mais nada. A Chapecoense conseguiu apenas uma vitória. Então, assim, se tem um jogo que é pro Grêmio vencer, é esse jogo. Não tem jeito. Se tem um jogo que é pra ele vencer, e se me der padrão muito claro, eu acho interessantíssimo essas odds de 1,60, na Betfair vai estar 1,70 por aí. Acho interessantíssimo. Aqui um jogo que é uma incógnita, mano. É uma incógnita. Por quê? Fortaleza não briga para ser campeão nem nada, né? Mas assim, briga pela fase direta na Libertadores. E principalmente se você for ver, olha só, tava muito bem, olha só.
Não conseguiu nenhuma vitória nos últimos 5 jogos. Deu uma queda assim brusca, absurda no Campeonato Brasileiro. Vinha muito bem. E o Palmeiras, cara, perdeu os últimos 2 jogos. O último jogo perdeu para o São Paulo de 2-0. Entrou com o time completamente em reserva. E aí que tá a incógnita. Como que vai o Palmeiras? E aí, o Palmeiras vai com o time misto. Pô, mas e a vontade? Porque daqui 8, 9 dias já vai enfrentar o Flamengo lá, acho que em Montevidéu também, não sei, não tô lembrado. Vai enfrentar o Flamengo na final da Libertadores. Então, tipo assim, a cabeça dos caras, com toda certeza, já está na final da Libertadores. Como que os caras vão vir para esse jogo? Então, assim, é um jogo, uma incógnita absurda, jogo muito difícil. Fortaleza vem muito mal e vai enfrentar um time que a gente não sabe como que ele vai, quais são os jogadores e tudo mais. Então, assim, eu quero fazer esse gol. Se me der uma leitura muito clara, tanto Lei Fortaleza quanto Lei Palmeiras, eu vou estar lá. A princípio, eu acredito que dê mais uma leitura de Lei Palmeiras, beleza? Mas eu vou ficar de olho nesse jogo aqui. Eu vou até colocar aqui, ó. Lembrando, se o Palmeiras vir com um time completamente reserva, novamente, o Palmeiras não vai querer mais nada desse campeonato. Então, eu venho para trabalhar um possível Lei ao Palmeiras. Lembrando que é difícil porque o Fortaleza está muito mal. Muito mal. Perdeu muitos jogadores. Então, seja um pouco mais difícil. Boca Juniors e Sarmiento. Cara, uma ordem assim absurdamente esmagada. Porém, o Boca Juniors ele vem passando por uma reformulação. Ele vem jogando até que interessante. Então, apesar de não estar muito bem no campeonato, o adversário vem muito mal. Então, a princípio, eu venho sim para buscar um possível, olha aqui, um possível Boca Juniors. Tirar esse N aqui. Toda vez que eu coloco um N, vai um N a mais. Eu venho para buscar um possível back ao Boca Juniors, beleza? Galera, esse vídeo ficou longo, hein, velho? Muito longo. Mas olha só, se você tá vindo até aqui é porque você realmente quer aprender, quer adquirir conteúdo. Então, mano, se você quer, aproveita e dá um like, se inscreve no canal, ó. Se inscreve, dá um like, tamo junto, é nóis. Próximo jogo aqui, Sportivo Luquenho versus Libertad. Aqui eu não vou nem vou falar muito aqui, já alonguei demais. Aqui eu venho, se me der uma leitura muito clara, eu venho para buscar um possível back Libertad. Eu venho para buscar um back ao Libertad. Se me der aqui, cara, tem que dar um padrão, uma leitura muito clara, beleza? Próximo jogo, Guarani e River Plate. Aqui também eu preciso de uma leitura assim muito clara. E o que significa? Eu quero buscar esse back tanto ao Libertad quanto ao Guarani, porque é muito mais pelos times. Não, os times não é que eles são um time assim absurdo, mas o adversário deles são muito ruim. Mano, esse River Plate de Assunção é muito ruim, velho, muito ruim. Então, assim, se me der uma leitura muito clara, eu venho para buscar um possível back ao Guarani aqui também, beleza? E próximo jogo aqui, Atlético Goianiense e Ceará. Cara, o Ceará ele vinha muito mal e de repente, mano, como que é o nome do Felas lá? Esqueci, velho. Esqueci o nome do cara. Thiago alguma coisa, técnico do Ceará. Cara, ele arrumou o time tá jogando muito bem. Mano, goleou o Fortaleza, clássico, goleou o Fortaleza 4-0, peguei os gols. Então, assim, e o Atlético Goianiense tá numa queda, assim, absurda. Então, assim, esse jogo, cara, não concordo com essa faixa de odds, não concordo. Esse jogo eu vi com muita vontade, muita vontade de trabalhar um possível lei ao Atlético Goianiense, beleza? O Atlético Goianiense precisa absurdamente desse resultado, sim, precisa. Mas assim, quando ele for para frente, ele pode dar muitos espaços para o Ceará. Então eu venho para trabalhar um possível lei ao Ceará. E para finalizar o dia, às 9h30 da noite, nós temos Internacional e Flamengo na casa do Internacional e dando um leve favoritismo ao Flamengo, onde o Flamengo ele possivelmente vai poupar muitos jogadores. Parece que a galera viajou, se eu não me engano, o Gabigol foi para esse jogo. Eu não vi o Bruno Henrique, mas pode ser que ele vá. Mas assim, o ponto crucial não é nem os caras jogarem, é a cabeça dos caras. Pô, a cabeça dos caras vai estar no jogo? Por quê?
Se eu não me engano, o Bruno Henrique nem foi pro jogo. O Pedro talvez foi. Mas assim, mano, e aí? Vamos jogar, vamos forçar, e se nós se machucar? E se nós se machucar 8 dias pro final da Libertadores? Então, assim, isso leva muito em consideração. O Flamengo ainda tá, tipo, meio que tentando, mas assim, tá muito difícil do Flamengo buscar ser campeão do Campeonato Brasileiro. Faltam apenas 6 jogos, tem 8 pontos de diferença. Então, assim, muito difícil, muito difícil, muito difícil. Cara, você trabalhar contra o Flamengo é muito difícil. Você trabalhar contra o Flamengo é muito difícil. Então, e o Internacional não vem muito bem, viu? O Internacional, muito pelo contrário, vem muito mal. Mas, assim, esse jogo não tem como. Internacional versus Flamengo. Para finalizar o dia... Para finalizar o dia, eu venho para trabalhar um possível mercado de gols aqui, beleza? Acho que seria o mais interessante trabalhar o mercado de gols, porque os dois times vão para cima. O Internacional, cara, é um time que ele gosta de jogar contra o Flamengo, porque todo mundo gosta, né? Mas assim, o Internacional tem uma rixa aí com o Flamengo, quase foi campeão ano passado. Acredito que o Internacional vai pra cima, vai tentar fazer de gol de qualquer maneira. Inter e o Flamengo, mano, se estiver perdendo ele vai pra cima, se estiver ganhando ele vai pra cima, se estiver empatando ele vai pra cima. Então é um jogo que eu venho pra buscar o mercado de gols, beleza? Cara, esse vídeo ficou muito longo porque são muitos jogos. Então assim, parabéns pra você se você tá vendo até aqui. Eu fiz a minha preparação do que eu vou buscar nesses jogos aqui, muitos jogos nesse sábado. Então é isso, beleza, galera? Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!